Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. 4 versículos da leitura do texto. Para falar sobre os deveres do ministério, sobre os líderes da igreja. Vai puxar a nossa orelha. Eu vou ler os irmãos da acompanha a leitura. Diz assim, irmãos: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como ele, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos dos rebanhos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Uma palavra aos líderes, ou uma advertência aos líderes. Eu faço uma pergunta: o que faz um líder? Posição, status, ser celebridade. De acordo com Cristo, o mais verdadeiro tipo de liderança bíblica requer daqueles que foram chamados. O primeiro aspecto é serviço. O segundo é sacrifício. E o terceiro é abnegação. Uma pessoa que está atrás de fama, de status, de posição, de receber o privilégio de ser reputado como o mais importante, está desqualificado para os padrões de liderança que Cristo estabeleceu. A igreja, irmãos, nós não precisamos lançar mão de exemplos seculares para qualificar uma liderança cristã ou uma liderança bíblica. Isso porque aprendemos através da palavra de Deus o que vem a ser o exemplo e modelo de liderança cristã, ou como os pastores, os líderes e aqueles que foram chamados devem exercer o seu papel e a sua liderança perante aqueles a quem Cristo confiou. Isso porque, para a Escritura, ou para a palavra de Deus, liderar é uma atitude espiritual. E sendo uma atitude espiritual, Pedro vai fazer um apelo veemente àqueles que foram chamados para estar à frente da igreja a assumirem os seus papéis. Ou melhor, a não abandonarem o serviço que Cristo confiou à mão deles, que é pastorear o rebanho de Deus. E Pedro faz isso usando como base teológica para a exortação o ministério pastoral de Cristo. Olhem para Cristo, sumo pastor, que Pedro diz: a quem eu fui testemunha dos seus sofrimentos e sou hoje co-participante da sua glória. E eles devem fazer isso, vai mostrar Pedro como sendo um modelo.
com motivações corretas, com uma atitude correta. Por quê, irmãos? Por quê? Nós estamos aqui diante de um contexto onde a liderança tem papel importantíssimo. É como se Pedro estivesse dizendo como vocês devem exercer o ministério de vocês em tempos difíceis. E em tempos difíceis requer não só da igreja a assumir com pujança a vocação a que ela foi chamada, mas sobretudo a quem foi chamado para ser líder tem um papel de suma importância na condução desse povo. E Pedro vai mostrar isso. Como os líderes devem exercer o seu ministério em tempos difíceis. A primeira resposta de Pedro é: sendo presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Os presbíteros, irmãos, são aqueles que exercem liderança na comunidade. Ou eram aqueles ordenados publicamente e chamados ao ministério para estar à frente da igreja. E como já vimos, a palavra poderia significar, em uma tradução literal, ancião. Ancião. Mas também pode ser traduzida como aquele que é experimentado, aquele que é maduro, aquele que tem condições de dar diretrizes claras em tempos difíceis. Por quê? Isso porque a palavra presbíteros não significa ou não qualifica somente pessoas de idade superior, os anciãos, os mais velhos, os de cabeça branca, não somente, mas qualifica muito mais aqueles que possuem uma maior maturidade na igreja de Cristo. E por ter essa maior maturidade, e por ter sido vocacionado por Deus para estar à frente, devem estar à frente como presbíteros, como pessoas maduras, como pessoas experimentadas, que possuem experiência de fé e que possuem, sobretudo, experiência com a palavra de Deus, para mostrar a essa igreja em tempos difíceis quais são as diretrizes claras a seguir e quais são as diretrizes claras a percorrer. Então Pedro já começa dizendo: vocês devem assumir a posição de presbíteros cristãos, ou seja, de homens maduros, de homens experimentados, de homens a quem Deus confiou a direção da sua igreja. E como ele faz isso? Veja a natureza do apelo. Rogo-vos. Rogar aqui é chamar, irmãos, alguém a próximo de si e recobrar o ânimo de alguém que está supostamente desanimado na carreira cristã, que está afrouxando as mãos em relação ao ministério que ele foi confiado. E Pedro faz isso em tom grave, em tom urgente, dizendo: rogo-vos, pois. Ou seja, eu chamo vocês à responsabilidade, eu chamo vocês de novo ao combate, eu chamo de novo vocês a estarem engajados como presbíteros do rebanho de Cristo. Aqui, irmãos, eu abro para e mostro aos irmãos o primeiro perigo que ronda aqueles que foram chamados ao ministério cristão. O primeiro perigo é, em tempos difíceis, afrouxar as mãos. Em tempos difíceis, sair do combate. Em tempos difíceis, deixar que o desânimo roube ou tome conta do coração. E Pedro faz isso, tentando levantar o ânimo desses presbíteros novamente e mostrar a eles o papel importante que eles têm na condição em que a igreja está, ou na circunstância em que a igreja está enfrentando. E Pedro está mostrando: vocês não devem sair do combate,
Vocês não devem afrouxar as mãos. Vocês não devem abandonar a responsabilidade que Deus confiou a vocês. Mas, pelo contrário, voltem de novo a esse combate com as mãos firmes e diligentes. Mas não afrouxem as mãos. Esse é o termo rolo dos coisas. Então, irmãos, devemos assumir a nossa postura urgente, estando dentro do combate. Como presbíteros, como pessoas maduras, como pessoas que têm graça de Deus para dar uma diretriz clara à igreja em tempos difíceis. É a primeira advertência de Deus. E ele faz isso não como alguém que está sentado em berço esplêndido, ou em uma poltrona acolchoada e dizendo a eles: olha, o caminho é aquele. Vocês seguem que eu fico aqui. Olha, a postura de vocês é aquela, mas eu, não obstante, ficarei aqui. Ele diz: eu estou com vocês. Eu também sou presbítero como vocês. Pedro está apelando aqui e apresentando um tipo de advertência e exortação da qual ele mesmo se coloca debaixo. Eu também estou debaixo dessa mesma advertência, desse mesmo compromisso de fé, do qual deve estar no mesmo engate, mesmo combate que vocês. Ele não está utilizando um apelo de alguém que desconhece o combate. Não. Ele diz: eu estou dentro. Eu estou dentro. E ele também está dizendo que é um dentre nós. Eu sou um igual a vocês, quando ele diz: eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda sou participante da glória que há de ser revelada no futuro, mas que hoje já participo dela. A posição de Pedro não é diferente à posição daqueles irmãos que estão vinculados à igreja local. Não. Ele está no mesmo nível, não está acima dele. E não somente isso, ele diz que é testemunha. Sabe o que significa a palavra testemunha? Significa mártir. Alguém que está pronto a sofrer as consequências por pregar essa mensagem. Ele está dizendo: eu sou mártir do sofrimento de Cristo. Esse termo significa alguém que viu um mestre sofrer, que foi testemunha ocular dos sofrimentos do verdadeiro pastor, do sumo pastor das ovelhas, e após ser testemunha ocular, foi vocacionado por Cristo a pregar sobre aquilo que ele aprendeu e ouviu. E ele diz: eu sou testemunha. Ou seja, ele estava lá, irmãos, no jardim de Getsêmani. Ele estava lá no pátio do sumo sacerdote quando traiu Cristo. E viu Cristo ser julgado, conflitiado, viu Cristo ser maltratado. Ele estava lá. E muito mais. Ele estava lá de longe espreitando, dizendo: o mestre ser crucificado. E após a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, Cristo vai ter com ele aquele que traiu. E diz: Pedro, tu me amas. E ele 3 vezes diz: tu sabes, Senhor. E na terceira vez ele sabe que é que Cristo está apelando. Eu não quero esse amor, Pedro, de amigo, mas esse amor que se doa. Esse amor que está pronto a ser mártir e sofrer em volta do meu povo. E ele diz: tu sabes, Senhor. Vai e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Vai e arrecolha o meu povo, Pedro. E ele diz: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Estou pronto, junto com vocês, a sofrer as consequências por pregar Cristo. Como testemunha, não só do sofrimento, mas de uma glória que há de ser revelada. Sabe por quê? Porque quem fixa o seu olhar no sofrimento, desanima. Desanima.
Mas quem coloca os seus olhos só na glória, não está pronto a sofrer as consequências por pregar a mensagem do Evangelho. Sofrimento e glória, Pedro vai dizer, são os dois lados de uma mesma moeda do discipulado cristão. E Pedro está dizendo, nós estamos juntos no sofrimento, para também estarmos juntos na glória, que é a de ser revelada. Portanto, eu estou com vocês. E devemos estar como homens maduros. Homens que têm experiência. Homens que estão prontos a dar diretrizes claras à igreja. E, sobretudo, a sofrer junto com ela as consequências da mensagem pregada. Ser mártir. Mártir. A estar pronto a sofrer. Ele não é um líder indiferente. Não é um líder indiferente. Mas exorta como alguém que sabe o que é padecer. Exorta como alguém que sabe o combate que os irmãos estão enfrentando. É diferente, irmãos, dos líderes modernos. Diferente. Diferente, muitas vezes, da minha postura, da postura de muitos de nós. Que somos muito teóricos na abordagem e na exortação. Aqui direcionamos as pessoas. Mas Pedro não, é alguém que sabe o que é estar engajado no ministério cristão. O que é estar sofrendo e, sobretudo, lutando contra o desânimo que tem que arrondar os corações daqueles que estão à frente. E ele diz, eu estou com vocês, como presbíteros também. Portanto, eu estou voltando a vocês. Eu estou apelando a vocês. Com base naquilo que vocês mesmos assumiram diante da igreja. Ou perante a igreja. É como diz Paulo a Timóteo. Timóteo, meu filho, não despreze o ministério que te foi confiado com a imposição das mãos dos presbíteros. E que perante muitas testemunhas você recebeu essa confirmação. Não rejeite o ministério que Deus está apelando. Quem são vocês? Não são presbíteros? Não são homens chamados? Não são homens vocacionados? Não foram chamados a estar nesse labor? Não foram capacitados para estarem juntos? Então Pedro está dizendo, eu rogo a vocês, presbíteros. Não rogo a outras pessoas, a vocês, presbíteros. Pedro identifica claramente quem são aos presbíteros. Eu rogo. E rogo por quê? Ele vai mostrar. Por que ele está rogando? Por quê? Porque certamente eles estão abandonando o papel dele. Quando ele diz pastorear o rebanho de Deus. Já disse, a liderança tem um papel importante. E uma ordem é dada. A igreja precisa se pastorear. E Pedro apela e constrói uma outra imagem aqui. Não é mais a imagem do metal que vai ao fogo. Não é mais as outras imagens construídas no início da carta, mas é a imagem de um pastor e de um rebanho. E mostra a eles, olha, o rebanho precisa ser pastoreado. E as duas palavras que estão aqui no texto, pastoreai o rebanho de Deus. E rebanho tem a mesma raiz. Tem a mesma raiz. Ou seja, ele está dizendo, eu sei que vocês não são super-homens, mas são alguém tirado de dentro do próprio rebanho. De modo que pastor e ovelha, de forma profunda ou de forma a estar na presença de Deus, são quase as mesmas coisas. Porque são feitos do mesmo barco, da mesma massa, não são super-homens. Mas aqueles a quem Deus chamou, e vários outros, não só a ensinar, outros a pregar, outros a ser missionários, outros a ser fundador de igreja, outros a administrar, a estarem à frente, foram pessoas a quem Deus
deu, ou a quem Deus preparou no caminhada do discipulado cristão, dando a essa pessoa maturidade, dando a essa pessoa experiência, dando a essa pessoa ombros largos. Mas eu pergunto, qual finalidade? Para quê? Para quê? É como diz Lutero, não foi eu que escolhi isso, foi Deus que me chamou e me empurrou para o ministério. Agora, para que Deus empurra homens fracos como nós? Da mesma condição do rebanho, fracos muitas vezes. A quem Deus depositou a sua graça em vasos de barro. Para quê? Que revestiu de maturidade e capacidade. Para quê? Pedro diz, para pastorear o rebanho de Deus. E vejam, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esse rebanho não está distante. Está aí. Está aí. Entre vocês mesmos. Não são pessoas das quais vocês não conhecem os problemas delas. São pessoas a quem vocês conhecem as necessidades, porque elas estão diante de vós. Estão entre vocês. Vocês estão próximos deles. E aqui temos outro perigo. Não só o desânimo que volta, ele de fato tenta roubar ou tenta encher os nossos corações todo dia. Todo dia. Devemos lutar contra ele. Mas também, dentro do combate do ministério pastoral, ou do ministério cristão, nós temos o perigo de carregar títulos vazios. De sermos presbíteros, mas não sermos pastores. De sermos diáconos, mas não sermos servos. O termo presbítero, já disse, é alguém que representa um ofício na igreja. E que pode ser traduzido como um ancião, o experiente, o mais velho, o maduro. Em outros locais, também se associa ao bispo, ou aquele que supervisiona, que está supervisionando o rebanho de Deus, ou o rebanho de Cristo. Mas esse ofício deve estar ligado a essa prática, que é tão fundamental à condução da igreja, que é pastorear o rebanho de Deus. Pastorear. A fim de que esse ofício não se torne uma mera capa, ou um título que torna os homens vaidosos, pomposos, ou que possibilite a eles sentarem em um lugar diferente da igreja e serem vistos por todos. Essa não é a finalidade que Deus tem que chamar. De forma alguma. Essa não é a finalidade para a qual Deus tem proporcionado às nossas vidas capacidade, força, graça, compreensão da Bíblia. Não. Estamos aqui para pastorear, guiar, atender pastoralmente aqueles que precisam ser pastoreados. É uma solene advertência, irmãos. E o termo rebanho de Deus torna esse serviço mais responsável ainda. Esse rebanho não é meu. Esse rebanho não é de outros pastores. Esse rebanho não é daqueles que assumiram a liderança. Esse rebanho, a despeito do nosso serviço, por mais diligente que seja, continua sendo o rebanho de Deus. Rebanho de Deus. E o foco está na necessidade desse rebanho. Desse rebanho. Das suas necessidades. E esse povo, dessa carta, tem como nós, um povo que estamos ouvindo a carta e lendo a carta, já fomos descritos como os eleitos de Deus. O povo de Deus, a casa de Deus, e agora somos edificados por o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Isso nos torna muito mais responsáveis. Muito mais responsável. Eu me torno muito mais responsável
partir desse tema. O rebanho pertence a Deus. Pertence a Deus. E Pedro diz, pastoreai. Pastoreai. O que é que esse termo pode ser traduzido? Guio. Conduza-os. Mostre a eles o caminho. Ensine a eles a palavra. Mostre a eles a importância do propósito de Deus na vida deles. Supra as necessidades. Fomos chamados para isso. É como eu ouvi um pastor dizer. Mande, Senhor, os endividados, os necessitados, os perturbados, os aflitos, porque eu fui chamado para isso. Amém. E é bom, irmãos, quando a gente entende isso. E eu sei que esse entendimento não elimina o sofrimento, o peso, a luta diária, mas essa consciência nos torna mais responsáveis. Essa consciência de que o rebanho é de Deus nos torna mais cheios de temor, mais vigilantes em relação a estar à frente de todos os cristãos. Certo? Então nós somos chamados, os presbíteros foram chamados para pastorear. Pastorear. O rebanho de Deus que há entre nós, ou seja, eles devem estar dentro da igreja local. Entre os irmãos, junto com os irmãos, olhando os irmãos, tendo contato com eles, percebendo de perto a necessidade deles, por essa razão, entre nós. E aí Pedro, após isso, ele vai mostrar uma série, ou alguns comportamentos que, primeiro, olha, alguns agradam a Deus, outros não agradam a Deus. Nós estamos diante de duas advertências. Cuidado com as motivações de vocês. Cuidado. O serviço do pastor está sendo orientado por três atitudes. Três atitudes no texto. A primeira é, o serviço deve ser com voluntariedade. Verso de número 2. Não por constrangimento, mas, pelo contrário, espontaneamente. Espontaneamente. Que também pode ser traduzido voluntariamente. Voluntariamente. Ou com disposição livre. Com um ânimo pronto. Com livre iniciativa. Aqui, irmãos, esse termo se refere a alguém que é compelido pela seriedade e importância do serviço. É alguém que entendeu o seu chamado, o rebanho de Deus, e sua decisão é determinada pela vontade daquele que o chamou. E Pedro diz, é como Deus quer. É como Deus quer. Não é como nós queremos, é como Deus quer. O serviço de vocês deve estar relacionado à vontade daquele que chamou. E que diz que é assim que vocês devem fazer. Ou é assim que vocês devem proceder. É isso que vocês devem ensinar. É assim que vocês devem fazer. O nosso serviço deve estar vinculado à vontade de Deus. E vinculado à vontade de Deus, deve ser feito com ânimo pronto, com disposição livre, com iniciativa, com voluntariedade. Segunda característica que media o nosso serviço. Devemos fazer com verdadeiro desejo de servir. Verso de número 2 aí. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade.
Eu sei, irmãos, que devemos estar empenhados. E o termo aqui, boa vontade, pode ser traduzido como alguém disposto, alguém pronto para servir. Um serviço feito com simpatia, com dedicação, com zelo, com gosto. A necessidade dos outros deve ser o foco. E a motivação deve ser servir. E Jesus ensinou isso claramente. Olha, liderança tem tudo a ver com serviço. E nós somos chamados a servir. Jesus disse, eu mesmo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E dar a vida por aqueles a quem Deus me deu. Eu vim servi-los. E ele demonstrou isso na prática. Pegou um balde, vestiu-se, colocou uma toalha sobre si e lavou 24 pés sujos. Não que aquilo se torne um sacramento, mas um exemplo de serviço. Um exemplo de que ele veio para lavar os pés, para se curvar em prol daqueles a quem Deus havia dado a ele. E Pedro está dizendo, de boa vontade, prontos para ser. Terceira característica que media o nosso serviço. Você deve fazer isso como exemplo do rebanho. Exemplo. Verso 13. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, eu pergunto, quantos vários ministérios estudaram? Quantos vários ministérios estudaram? A Bíblia diz, em Paulo mostra, nós somos chamados para ser o exemplo da igreja. E Paulo vai mais além, com o jovem Timóteo, que tinha por volta de 35 a 37 anos. Novo. Naquela ocasião, novo, novíssimo para o ministério. E o jovem fuzilante, às vezes animava, às vezes tinha que ser sacudido, às vezes tinha que mostrar a eles os objetivos. Timóteo é isso, não pare de pregar, não desanime. E Paulo vai mais além com ele. Timóteo diz assim, a despeito da sua idade, Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, mas pelo contrário, que você seja o exemplo dos fiéis em tudo, no trato, na palavra, na mansidão, na doutrina, no domínio próprio. Seja o exemplo em tudo. E ser o exemplo, ele está aqui à frente. E não lá atrás. Dizendo assim, vamos. Mas é assim, vamos. E a ousadia, Paulo mostra, deve ser tamanha, que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo que vistes em mim e aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, somos chamados a expressar a vida do Evangelho. De tal modo que a vida dos irmãos que foram chamados a estar à frente passe a ser um modelo, um marco, um exemplo, um padrão. E Paulo mostra. 1 Timóteo capítulo 3. Que os homens que foram chamados devem ter uma vida intelectual capaz de ensinar. Quando ele diz, você deve ser apto para o ensino. O que é aptidão para ensinar? Você deve ter capacidade de pegar uma verdade complexa e transformá-la em uma explicação simples. Isso é aptidão para ensinar. É alguém que tanto ensina um auditório de elevada capacidade mental,
bem como um auditório de pouca capacidade mental. Ele pega a palavra de Deus, esmiuça e aplica. Então isso é aptidão. Você deve não só isso, porque ser apto para ensinar, ser capaz de ensinar, ser preparado intelectualmente, ser preparado em todos os aspectos que veste a palavra de Deus. Mas se você não tiver vida moral e vida espiritual para estar dentro da igreja, tudo vale. Nada. E o termo aqui mostra que nós devemos ser revestidos ou ser homens completos, de vida mental capaz, de vida moral correta e de vida espiritual equilibrada. Mas é mais fácil, né, irmão, dominar o rebanho do que ser herdeiro do rebanho. E Paulo diz, ele diz, nem como dominadores que vos foram confiados, está aqui o meu povo, eu vou confiar a você. Antes, o contrário, gente. Tornem-se modelos do rebanho. Padrão. Exemplo. E o outro lado. Cuidado com os peritos que nos desqualificam. Cuidado. Reconheçam que há atitudes que Deus reprova. Reconheçam que há perigos que tornam o exercício da liderança penoso e que vai desembocar numa desqualificação. Sabe qual é? É quando a liderança se torna uma obrigação. Farto, pesado. Um constrangimento a exercê-la. Um empurrão. De Pedro aqui se refere a pessoas que chegam a ter falta de total disposição para cooperar. Somos vulneráveis a isso. Ou seja, é alguém que vai até cumprir, vai fazer, mas vai fazer com uma obrigação e um peso, um constrangimento legal. E nesse tocante ninguém será beneficiado. Nem a igreja, nem quem lidera. Essa é a questão que a palavra de Deus nos mostra. Ninguém vai ser beneficiado nesse exercício. Ninguém. Nem a igreja, nem quem está penosamente tentando cumprir o seu ofício, o seu dever. E ninguém deve ser coagido a fazer nada do reino de Deus. O reino de Deus é o reino da voluntariedade, da consciência que se forma a partir da luz da palavra de Deus. E a ideia aqui é, não tem aquele indivíduo que diz assim, o reino de Deus, eu não sou pastor, eu não vou fazer, eu fui chamado para isso. Mas aqui é o indivíduo que está agindo o contrário. E está entendendo assim, eu fui chamado, então eu vou ter que fazer. Eu fui chamado, então eu só tenho, vou fazer. Pedro diz, não. Esse pastoreio não tem beneficiado ninguém. Esse exercício pastoral não tem beneficiado nem mesmo o próprio pastor. Então, cuidado para que os nossos ofícios não se tornem um constrangimento, uma força, uma obrigação, um peso legal. Segundo, advertência. Cuidado para que a finalidade do ministério não seja o lucro e enriquecimento. E com Jesus disse assim, o obreiro é digno do seu salário, né? O trabalhador é digno do seu salário. Paulo diz, olha, se eu prego o evangelho, eu não posso viver do evangelho. Aí diz assim, ó, para não ser pesado a ninguém, eu trabalhei, eu me esforcei,
Mas não que isso, irmãos, não fosse uma prerrogativa de Paulo. Ele poderia assumir e exigir da igreja deve me sustentar. Porque a dignidade do ministério pastoral requeria da igreja aquilo. Ou seja, essa contrapartida. Toma, Paulo, sustento para as suas viagens, toma sustento para a sua vida. O Paulo demonstrou isso perante a igreja, a dignidade do seu ministério, do seu pastorado, do seu exercício apostólico. Não, mas eu não vou pegar ninguém. Pode deixar que eu cuide da minha vida. Mas ele foi, irmãos, ou recebeu graça para isso, e conseguiu equilibrar essas duas coisas. Fez tenda, mas ao mesmo tempo não deixou que o seu ministério, o seu chamado primeiro, fosse prejudicado. Se esforçou. E a Bíblia mostra que os presbíteros da igreja eram remunerados. Todos eram remunerados. Todos. Mas havia uma classe deles, porque eram colegiados, presbíteros, eram vários. Não era um homem que governava sobre a igreja, eram vários presbíteros. Havia aquele que era o regente, que assumia a igreja naquele mandato pastoral, e os seus auxiliares, ou os pastores que os auxiliavam. Um visitava, o outro supervisionava, o outro assumia a cátedra. E assim a igreja era conduzida por esses colegiados de presbíteros. E dentro desse colegiado tinha aquele que se dedicava um período de tempo à igreja e o outro período de tempo ele trabalhava fora para complementar o labor, a renda, o sustento da família. Mas tinha aquele que era exclusivo da igreja. A esse Paulo diz assim, ó, os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino devem ser dignos de duplicar honorário, devem receber em dobro, para que tenham condições de continuarem se gastando e deixando-se gastar no labor de conduzir e ensinar a igreja. Mas como tudo se torna um perigo, essa questão também virou um problema da igreja. Problema da igreja. Problema demais. Começou a surgir pastores itinerantes. Ou para Éfeso, ou para Colosso, ou para Corinto, ou para Galácia. Pregando itinerariamente e recebendo somas de dinheiro da igreja. É como hoje os pregadores itinerantes que não têm compromisso nenhum com a igreja, nem local, nem a igreja universal. Eles são como chiclete teológicos. Eles chegam na igreja local e pregam uma coisa. E aí perturba a ordem da igreja. E vai para outro lugar e prega. E prega de novo, outra coisa. Perturba a ordem daquela igreja. E vai por aí. E cobrando soma e mais soma de dinheiro. E transformar o exercício do ministério pastoral em benefício próprio. E a advertência de Pedro é para que a recompensa financeira jamais se torne uma motivação para o pastorado. E a palavra aqui, irmão, traz a ideia de uma ganância indigna, um lucro vergonhoso, um lucro desonesto. Essa palavra é tão forte que definia uma pessoa que na hora de servir comida aos convidados, ele servia não tudo, servia só uma parte, para ficar com o restante e ter mais do que os outros. Paulo e Pedro está mostrando que o ministério pode se tornar um trampolim para se tornar cheio de money, de dinheiro. Irmãos, parece que essa carta foi escrita ontem. Está fresquinha, porque temos visto homens irritando com o evangelho. Homens se tornando milionários com o evangelho de Cristo. E usando a igreja, explorando a igreja com um lucro vergonhoso, indigno do chamado cristão.
Não que eles não devam receber um salário digno para tomar conta de suas vidas e de suas famílias. Mas não, a ideia aqui é de alguém que se tornou ganancioso. Alguém que está usando o ministério para usurpar o dinheiro dos irmãos. E Paulo é categórico. Categórico. O presbítero não deve ser avarento, nem cobiçoso de posse e ganância. Isso o desqualificava ao ministério. E a igreja não é uma empresa com a finalidade de enriquecer os seus líderes. Não. Não. Pelo contrário, a igreja é um rebanho de Deus, que reconhece o exercício pastoral legítimo, sincero, correto, e dá total condição aos pastores, quando tem condição para isso, para que eles continuem exercendo o seu ministério, sem se emaranhar com as coisas deste mundo. Mas não é uma igreja para tornar pobres em homens ricos, em homens gananciosos, em donos de riquezas e mais riquezas. Não. De Deus está dizendo, cuidado, para que a ganância não tome conta do coração. E